Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Nós vivemos tempos em que a gente encontra muitas pessoas dizendo assim: a minha vida está muito difícil, eu não aguento mais tanta luta, tanta dor, tanto sofrimento. Eu não aguento mais essa vida pesada, me sinto muito cobrada, as pessoas exigem demais de mim. Eu me sinto uma pessoa muito cobrada. E quando eu encontro pessoas assim, falando dessa forma, dizendo que estão com vontade de parar tudo, com vontade de abandonar, que estão se sentindo muito tristes, muito oprimidas, quando eu encontro pessoas assim, eu começo a conversar com essas pessoas e eu descubro algo que é muito comum na maioria, eu não vou dizer em todas, mas na maioria das pessoas que dizem que são muito cobradas, que vivem constantemente sob pressão, que elas são vítimas de uma exigência muito grande, que elas não suportam tanta cobrança. A maioria das pessoas que passa por esse tipo de situação, repito, não são todas, mas a maioria, se enquadra nessa situação aqui. Aqui nós temos Jesus falando a muitas pessoas da multidão. Jesus está proferindo o seu sermão e num determinado momento ele fala sobre a questão de não julgar. Quando Jesus diz não julguem para não serem julgados, ele está falando sobre uma relação que acontece na maioria das vezes entre a pessoa e a consciência dela. Esse julgamento não me parece ser o julgamento de Deus. Se nós analisarmos que Deus não pode ser influenciado pelas minhas ações, Deus não pode ser influenciado pelas minhas ações humanas. Vamos imaginar que Deus está todo feliz, alegre, querendo me abençoar ou querendo abençoar uma pessoa, e aí eu faço alguma coisa e Deus fica completamente triste e decide não fazer mais nada. Eu não posso pensar dessa forma, porque o nosso Deus não pode ser atingido pelas minhas emoções humanas. O nosso Deus não pode ser influenciado pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu sim sofro influência de pessoas, da minha consciência. Às vezes, quando permito, sofro até influências do maligno. Mas Deus, ele não pode ser influenciado. O julgamento de Deus não pode ser um julgamento influenciado por esse ou por aquele. O julgamento de Deus é justo e sempre justo. Agora, quando Jesus fala, não julguem para não serem julgados, eu percebo que esse julgamento do qual Jesus está falando pode muito bem ser o julgamento da minha própria consciência. Se você não leu ainda aquela passagem de João capítulo 8, quando fala da história da mulher que foi apanhada em flagrante adultério, e aí eles queriam apedrejar aquela mulher, leia essa passagem. Você vai perceber que ao final dessa passagem, aqueles que queriam apedrejar a mulher acabaram desistindo da ideia, porque Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a palavra diz que eles foram deixando as suas pedras ali, indo embora, a começar pelos mais velhos, acusados pela própria consciência. O nível de cobrança e exigência que eu uso para as pessoas acaba tornando-se um padrão para mim também. Quando eu começo a ser uma pessoa intolerante, exigente, quando eu começo a cobrar a perfeição das demais pessoas, quando eu sou uma pessoa que não tem muita paciência com os outros, quando eu sou uma pessoa que não tolera às vezes a falha, a dificuldade, a limitação de um ou de outro, sem perceber, com esse meu comportamento, eu acabo atraindo para mim mesmo um julgamento da minha consciência. É muito simples. Quando eu começo a exigir perfeição do meu semelhante,
a minha consciência começa também a exigir perfeição de mim. Porque a minha consciência lá no íntimo, ela vai me colocar em xeque. Ela vai me empurrar contra a parede e dizer assim: como é que você cobra isso de fulano se você não faz? Então, qual é a recomendação de Jesus para mim e para você por meio desse texto? A recomendação de Jesus é: viva e deixe viver. Essa é a receita para tornar a vida mais leve e menos opressora. Aprenda a tolerar as limitações do seu semelhante, e assim você poderá viver em paz, sem a cobrança excessiva da sua própria consciência. Quando eu começo a cobrar, a exigir, a não tolerar as dificuldades, as limitações, as falhas daquele que é meu semelhante, automaticamente eu também sou colocado na mesma condição. A minha consciência começa a me perturbar e ela não me dá sossego. E então a minha vida vai se tornando pesada, cada vez mais pesada, porque por mais que eu tente, eu não consigo alcançar esse lugar de perfeição, porque isso não é possível ao homem, não é possível ao ser humano. A perfeição pertence a Deus. Nós somos pó. Só que olha que interessante. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E então, Deus, sabendo da nossa fraqueza, da nossa limitação, Ele tem paciência conosco. Ele tem misericórdia de nós. Em momentos no Evangelho aparece a expressão: Jesus teve compaixão deles. Então, eu preciso também aprender a ter misericórdia, compaixão, paciência com as demais pessoas. Não é simplesmente para ser o bom mocinho, não é para ser a santinha, não é simplesmente para deixar a pessoa tranquila, em paz e não perturbá-la, mas é para que nós possamos atrair para nós mesmos uma vida mais leve, uma vida mais fácil de ser vivida, porque essa vida de cobrar a perfeição, de julgar e de não permitir que a pessoa tenha erros, que a pessoa tenha falhas, isso faz com que a minha vida se torne insuportável. Que nós tenhamos a humildade de retirar a viga em nossos olhos, para assim enxergar melhor a vida. Ou, como dizem, ver a vida com bons olhos. Encontre a paz em ti, vivendo em harmonia com Deus, e tudo à sua volta será melhor. Essa é a receita para que você viva em paz. E agora eu quero orar, colocar a sua vida e a da sua família diante de Deus, pedindo uma vida mais leve, uma vida mais fácil de ser vivida, porque ninguém aguenta viver debaixo de pressão, sufocado nessa vida de cobranças incessantes e que nos fazem viver sufocados e perturbados. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, eu te peço, abre os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que está nos impedindo de enxergar a vida melhor, aquilo que está nos impedindo de ter uma vida mais fácil, uma vida mais leve, uma vida onde nós possamos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome e viver com intensidade. Senhor, ajude-nos a não ficar julgando, para que assim nós não sejamos julgados pela nossa consciência e então vivamos uma vida sufocada, uma vida de opressão. Livra-nos, ó Pai, desse tipo de coisa e ajuda-nos a ver a vida com bons olhos. Ajuda-nos a ter paciência, misericórdia, compaixão daqueles que conosco vivem e que eles possam também ser transformados pelo poder do Evangelho. E se o Senhor quer nos usar como instrumentos para levar essa transformação a eles, ajuda-nos, ó Pai, a sermos pessoas melhores a cada dia. Abençoa a nós e as nossas famílias e que o Senhor derrame bênçãos e milagres na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.